Saudações a todos. Buscando nesses momentos uma reflexão, percebemos que mais do que nunca sentimos necessidade de nos elevar acima do que paira em nosso entorno. O que vemos? Vemos tantos conflitos em que parece que as pessoas desaprenderam a conversar. É bem o quadro metafórico das profecias de Jesus que nos alertaram para essa desestruturação que o ser humano ia viver. Então, nós já fomos alertados para esses tempos tão difíceis, né? Ele não fala lá dos desentendimentos entre pais e filhos, foi tudo muito bem colocado para nos alertar. E a arte, então, né? Pensando na arte, porque nós sabemos que a arte é um dos grandes pilares, né? Que nos ajudam a trabalhar os sentimentos, portanto, nos ajudam a nos elevarmos, nos ajudam neste caminho a ser percorrido de forma vertical, né? Buscando a verticalização, deixando de estarmos tão rasteiros, tão na horizontalidade. Então, a arte é um elemento fundamental, porque ela eleva, ela trabalha sentimentos, né? E no livro Obras Póstumas, Kardec se dedica muito ao estudo, falando sobre essa parte da influência que a arte trairia nesses novos tempos, né? Nesses tempos de transformação em que nascerá o homem novo. E ele fala, né, sobre a influência perniciosa das ideias materialistas, que se contrapõe, evidentemente, às ideias espiritualistas, né? Então, vamos lá ao texto de Kardec. Lê-se na seção Correio de Paris do Mundo Ilustrado em 19 de dezembro de 1868. Abre aspas. Carmouche escreveu mais de 200 comédias e vaudevilles e, quando muito, o nosso tempo apenas lhe conhecerá o nome. É que a glória dramática que tantas cobiças desperta é terrivelmente fugaz. A menos que um autor haja produzido excepcionais obras-primas, condenado se acha a ver o seu nome cair no esquecimento. Logo que ele deixe de estar no campo de batalha. Mesmo durante a luta, a maioria lhe ignora a existência. Com efeito, o público, quando lê o cartaz, apenas atenta no título da peça. Pouco lhe importa o nome de quem a escreveu. Bem poucas vezes vos lembrareis do nome do autor de uma obra interessante que guardais na memória. Ou se guardais na memória, né? Se guardamos na memória uma obra interessante, muitas vezes não lembraremos quem a escreveu. E quanto mais entrardes pela vida, tanto mais assim será, pois que as preocupações de ordem material cada vez mais se sobrepõem aos interesses artísticos. Vamos ouvindo, buscando nos compenetrar em tudo que ele está trazendo, no desperdício, né? Que nem sequer percebemos quantas vezes, quantas obras-primas que estão aqui, né, para nos elevar, para nos ajudar e nós nem nos damos conta. Porque, como ele diz, estamos presos nas preocupações de ordem material. Precisamente a esse propósito, Carmuche contava uma anedota típica. Conversando, dizia com o meu livreiro acerca do seu comérciozinho, ele se manifestava assim:
Isso não vai mal, meu senhor, mas modifica-se. Os artigos que se vendem já não são os mesmos de antes. Outrora, quando me surgiu um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era à procura de um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da bolsa. Vamos ouvindo. As preocupações de ordem material se sobrepõem aos interesses artísticos. Mas como não ser assim quando os maiores esforços se fazem para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e para destruir nele toda esperança, toda aspiração que ultrapasse essa existência? É lógica, inevitável, semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos senão no ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera acanhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? O pintor, que unicamente houvesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e monótonas da Sibéria, e que julgasse estar ali todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como querereis que os vossos artistas e os vossos poetas vos transportem a regiões que eles não veem com os olhos da alma, que não compreendem e nas quais nem mesmo creem? O espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crê ser a verdade, e essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torne uma realidade que tanto melhor ele exprime quanto melhor a sente. Se a inteligência da coisa junta à flexibilidade do talento faz que suas próprias impressões se transmitam às almas dos outros. Mas que impressões pode provocar nos outros aquele que não as tem? Para o materialista, a realidade é a terra, seu corpo é tudo, pois que além dele nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria como fogo com o combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode aurir de onde apenas vê o vazio. Se aventura por este mundo que lhe é desconhecido, entra aí como cego, e por mais esforços que empregue para elevar-se ao idealismo, não pode desprender-se da terra como um pássaro sem asas. A decadência das artes neste século resultou inevitavelmente da concentração dos pensamentos sobre as coisas materiais. Concentração essa que, a seu turno, é o resultado da ausência de toda a crença, de toda a fé na espiritualidade do ser. O século apenas colhe o que semeou. Quem semeia pedras não pode colher frutas,
As artes não sairão do torpor em que jazem, senão por meio de uma reação no sentido das ideias espiritualistas. Como poderiam o pintor, o poeta, o literato, o músico ligar seus nomes a obras duráveis, quando, em sua maioria, eles próprios não creem no futuro de seus trabalhos? Quando não se apercebem de que a lei do progresso, força invencível, aliás, quando não se apercebem que a lei do progresso, força invencível que arrasta os universos pela estrada do infinito, lhes pede mais do que as pálidas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Toda a gente se lembra dos Fídias, dos Apeles, dos Rafaéis, dos Miguéis, Miguéis Ângelos, né? Miguéis Ângelos, e luminosos faróis que se destacam da obscuridade dos séculos idos, como fulgurantes estrelas em meio de profundas trevas. Mas quem se lembrará de notar a claridade de uma lâmpada a lutar contra o brilho do sol de um dia de verão? O mundo caminhou a passos gigantescos desde os tempos históricos. Os filósofos dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam nas filosofias que lhes são a consagração idealizada também tiveram que se modificar e transformar. É matematicamente certo dizer-se que sem crença as artes carecem de vitalidade e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Em todas as épocas de transformação, as artes periclitam, porque a crença em que se estribam não basta às aspirações engrandecidas da humanidade, e porque, não estando ainda adotadas pela grande maioria dos homens, pela... e porque, não estando ainda adotada pela grande maioria dos homens, os novos princípios, os artistas não ousam explorar, senão de modo hesitante, a mina desconhecida que se lhes abre sob os passos. Durante as épocas primitivas, em que os homens unicamente conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte buscou, antes de tudo, a perfeição da forma. Vamos acompanhando, né? Porque é um caminho que ele está nos desbravando. A beleza corporal era, então, a qualidade capital. A arte se aplicou em a reproduzir e idealizar. Mais tarde, a filosofia enveredou por nova senda. Os homens, progredindo, reconheceram que acima da matéria havia uma potência criadora e organizadora que recompensava os bons, punia os maus e fazia da caridade uma lei. Um mundo novo, o mundo moral se edificou sobre as ruínas do mundo antigo. Desta transformação nasceu uma arte nova que fez palpitasse a alma sob a forma e junto à percepção piástica, a expressão de sentimentos que os antigos desconheceram. A ideia viveu sob a matéria, mas revestiu as formas severas da filosofia em que a arte se inspirava. Às tragédias de Esquilo, aos mármores de Milo, sucederam as descrições e as pinturas das torturas físicas e morais dos condenados. A arte se elevou, revestiu caráter grandioso e sublime,
porém ainda sombrio. Ela está toda, com efeito, na pintura do inferno e do céu da Idade Média, na de sentimentos eternos, ou de uma beatitude muito distante, colocada tão alto que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que ela nos toca tão pouco quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Também hoje, ninguém ousaria contestá-lo. O mundo está num período de transição entre os hábitos obsoletos, as crenças precárias do passado e as verdades novas que lhes são progressivamente desvendadas. Assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Vamos entender então? Kardec aqui está falando da arte cristã, né? Refere-se à arte da igreja, que acentua um inferno de sofrimentos eternos ou de um paraíso tão distante. Não é isso que nós vemos, né? Quando adentramos aí determinados ambientes. Então, é uma arte que foca muito o sofrimento eterno de um inferno, né? Ou uma beatitude que fica quase que vazia para nós, de tão distante que ela é colocada, né? Quando ele coloca que essa arte cristã será completada e transformada pela arte espírita, devemos compreender que os conhecimentos trazidos de uma forma mais clara pelo Espiritismo libertará o homem das algemas que o prendem à terra. E o artista, independente do seu credo, mas banhado pelas claridades da imortalidade, alçará voos mais altos. Portanto, a sua sensibilidade se acentuará. O Espiritismo efetivamente nos mostra o porvir sob uma luz nova e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado nos espíritos que nos cercam e que jamais deixaram de estar em relação conosco. A morada dos eleitos, a dos condenados, já não se acham insuladas. Há incessante solidariedade entre o céu e a terra, entre todos os mundos, de todos os universos. A aventura consiste no amor mútuo de todas as criaturas que chegam à perfeição e numa constante atividade, com o objetivo de instruir e conduzir àquela mesma perfeição os que se tornaram retardatários. O inferno está no próprio coração do culpado, né? É isso que nós aprendemos. O inferno está no próprio coração do culpado, que tem nos remorsos o seu castigo, não mais, todavia, eterno. E ao mal, que toma o caminho do arrependimento, se depara de novo a esperança, sublime consolação dos desgraçados. Que inesgotáveis fontes de inspiração para a arte! Que obras-primas de todos os gêneros as novas ideias suscitarão pela reprodução das múltiplas e tão variadas cenas da vida espírita? Em vez de representar despojos frios e inanimados, ver-se-á uma mãe tendo ao lado um filho adorado em sua forma radiosa e etérea. A vítima, essa é uma das situações que ele está colocando, que veremos ali, né, na arte. Uma mãe tendo ao lado o filho adorado em sua forma radiosa e etérea. A vítima a perdoar ao seu algoz. O criminoso a fugir em vão do quadro doloroso, sempre presente aos olhos de suas ações culposas. O ensilamento do egoísta e do orgulhoso em meio da multidão,
a percepção do espírito quando retorna à vida espiritual, etc, etc, etc. Então, quando tudo isso for se desvendando aos olhos, nos será trazido através da arte. E se o artista quiser, ele, como tem sido trazido, né? Como tem sido trazido. E se o artista, isso Kardec escreveu lá atrás, né? E se o artista quiser elevar-se acima da esfera terrestre, aos mundos superiores, verdadeiros Édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade que conquistaram, ou se desejar reproduzir alguns aspectos dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde reinam soberanamente as paixões, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse se lhe depararão? Sem dúvida, o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espiritual, aurirá nesta fonte as mais sublimes inspirações e seu nome viverá nos séculos vindouros, porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente sobreporá o estado da vida futura e eterna da alma. Então vamos refletir muito e vamos nos permitir, né, a buscar com frequência a arte que eleva, que nos ajuda a nos elevar ao alto, né, que trabalhe os nossos sentimentos, que nos tira dessa forma ainda tão rasteira de nos conduzirmos e que faz-nos sentir o ensinamento de Jesus: nem só de pão vive o homem. Não é só do pão material que vive o homem. A nossa alma necessita de alimento que a revigore, de alimento que a estruture, de alimento que a ajude a diluir os conflitos existenciais, os dramas dolorosos, muitas vezes até por não saber perdoar. Que recorramos a esses recursos abençoados. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Mereça Ser Feliz, Superando as Ilusões do Orgulho. Estamos no capítulo 27, Os Responsáveis São Felizes. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos com objetivo exclusivamente pessoal. Isso é uma resposta à questão 1000 do Livro dos Espíritos. O sentimento de culpa é um aprendizado profundamente enraizado nos recessos da vida mental. As experiências religiosas nas vidas sucessivas dos últimos 15 séculos esculpiram fortemente a conduta autopunitiva como forma de solucionar nossas questões com Deus e a consciência. Passando de geração em geração, constata-se na atualidade uma trágica manifestação coletiva da culpa nas sociedades, sustentando o sofrimento humano. Não fomos educados para ser responsáveis. Fomos educados para sermos culpados. Perante as falhas, castigos. Perante os êxitos, recompensas. Prêmios e punições representam o coroamento das ações.
como se nada mais existisse ou fosse possível existir entre os extremos que denominamos errado e certo. Pedagogicamente, os instrumentos do castigo e da repreensão vão ganhando novas e mais ajustadas conceituações. Melhor que punir é ensinar. Melhor que gratificar é promover. O ato de ensinar implica na arte de fazer uma viagem pelas ignoradas paisagens da vida interior, descobrindo valores, pesquisando sentimentos, criando ideias novas, ajudando a pensar. A ação de promover, por sua vez, será o desafio de delegar, demonstrar confiança irrestrita, oportunizar a chance de assumir novas responsabilidades, quando o educando, seja um filho ou um funcionário, seja um vizinho ou um parente, seja um amigo ou transeunte, mostra-se apto a assumir novos caminhos. Assim, à luz da pedagogia da esperança e do bem, ensinar é abrir caminhos para a liberdade e promover é convocar a maior maturidade através de obrigações mais amplas. A criança, educada nesses moldes, aprenderá a lidar melhor com suas emoções perante as falhas, buscando responder por seus atos, reparando caminhos ao invés de manter-se na postura de queixume e desvalor pessoal. Será alguém ativo perante si mesmo. Arrependerá-se, mas não se consumirá em maus sentimentos. Ao contrário, procurará trabalhar consigo as legítimas emoções que caracterizam uma ação de caridade a si próprio. Eis a palavra que define com exatidão nosso remédio nos problemas da culpa: caridade. Quando o Sr. Allan Kardec perguntou aos bons espíritos, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, sobre qual seria a visão de Jesus sobre a caridade, tivemos uma das mais vivas e completas indicações para a felicidade humana, nos seguintes termos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Um completo guia para a paz. Isso é que representa essa resposta. Ante esse vício afetivo da culpa, encontramos nessa sábia colocação uma reflexão a ser feita. Percebamos que o perdão e a indulgência referendados nessa resposta são manifestações internas de sentimentos que haveremos de aprender. Trata-se de duas medidas essenciais na arte de administrar os sentimentos, sobre como vencer mágoas e lidar harmoniosamente com os defeitos alheios. Mas vejamos que há um terceiro item na fala do Espírito Verdade. Diz ele: benevolência para com todos. Um aspecto muito importante para pensarmos. Ou seja, aqueles sentimentos relativos à indulgência e ao perdão só serão concretizados nas relações pródigas de ação no bem. Isso é a benevolência aplicada. Portanto, a benevolência é a consolidação das etapas que inicialmente operam-se no coração. Em nosso caso, os que buscamos a renovação espiritual, a culpa surge com frequência. Não conseguindo ser o que sabemos que deveríamos ser, somos obrigados, naturalmente, a ter que aceitar nossa realidade temporária. Aprendemos com os ensinos novos da doutrina a verdade sobre nós mesmos e queremos mudar. Todavia, entre as propostas alentadoras do Espiritismo e os desejos de melhoria por ela estimulados, temos uma fortaleza de imperfeições a superar, um homem velho a transformar. Por isso, nem sempre correspondemos aos ideais iluminados que começamos a desenvolver tão recentemente. Desponta então a autocobrança, uma batalha impiedosa na vida íntima contra nós mesmos. Em psicologia, esse desajuste
entre as realidades chama-se neurose. É quando a criatura tem um relativo controle sobre suas potencialidades mentais e afetivas, mas sofre uma pressão interior que o constrange a algum sofrimento em razão desse desajuste. Essa inaceitação da realidade individual traz uma penosa angústia existencial, levando à criação de mecanismos de defesa para amenizar o sofrimento decorrente do encontro com essa parte que não gostaríamos de encontrar. A disparidade entre o modelo proposto pelas diretrizes doutrinárias e aquilo que somos na atualidade gera uma aflição, um desespero mudo, uma insatisfação. É por esse motivo que muitos corações abandonam os ideais logo de início. Não querem levar as coisas tão a sério. Asseveram que é muito doloroso ter que se olhar e preocupar com essas responsabilidades de conduta. Portanto, para encobrir nossa inferioridade, criamos orgulho, que nos leva a pensar que somos aquilo que ainda não somos, reduzindo nossa angústia. Isso, porém, não basta. Precisamos compreender que toda essa etapa descrita acima tem sido a causa de muita dor. Culpa é dor. Amigos sinceros e dispostos ao crescimento mantêm-se apenas nas faixas de evitar o mal, participam das realizações de esclarecimento e amparo, e, contudo, sentem-se vazios, deprimidos, infelizes. O que está acontecendo? Perguntam muitos companheiros entristecidos depois de intenso labor. Asseveram que estão firmes nos compromissos espirituais, mas guardam a sensação de estarem piores que antes de os assumirem. A resposta para esse drama existencial está no trecho de apoio acima. Só por meio do bem se repara o mal. Fácil concluir que a dor impulsiona a saída da comodidade e omissão. Todavia, somente a realização nobre é capaz de sedimentar valores novos, que contribuam para o equilíbrio e o júbilo da alma. É a benevolência. Convenhamos que muitos de nós apenas nos empenhamos em evitar o mal. Tentamos fazer um trabalho interior à custa da informação amealhada pelo estudo ou em movimentações de imitação nos serviços fraternais. Digamos de passagem que tais iniciativas são escolas de despertamento e que jamais deveremos dispensá-las. Entretanto, se não descobrirmos nessas iniciativas a postura íntima da missão individual que nos insere no contexto das mesmas, ou seja, o motivo profundo pelo qual ali nos encontramos, ficaremos na condição da rotina, sem ação consciente, distanciando-nos da criatividade, da empatia e do autoconhecimento, únicos caminhos para transpormos a condição de apenas evitar o mal e penetrarmos nas vivências educativas da criação do bem, que nos libertará definitivamente. Evitar o mal é a etapa da contenção, da volta para dentro de si. Uma volta sob brumas de incompreensão e sem nitidez de autopercepção. Somente quando partimos para a etapa da benevolência para com todos, a que se referem os sábios guias, é que excursionamos nas paragens da reparação, da atração para a felicidade e da responsabilidade real, assumindo os caminhos do crescimento real e renovador. Evitando o mal, ficamos na culpa. Reparar inclui esforço, sacrifício, comprometimento e amor. Portanto, queremos tratar de uma nova ótica sobre responsabilidade com a tarefa espírita. Responsável não é somente aquele que tem boa assiduidade e disciplina. Acima disso, é aquele que vive a tarefa de amor para os outros enquanto ele se realiza e a internaliza para si quando encerra para os demais. Somente quando levamos a tarefa espírita no coração, para fora dos seus horários de realização,
é que abrimos nossas experiências para a criação do bem, candidatando-nos a novas e maiores responsabilidades, que ensejarão clima e ocasião para a conquista definitiva da tão sonhada felicidade. Mister criar o hábito da meditação sobre os efeitos das ações espirituais no bem de nós mesmos, a fim de não sucumbirmos na hipnose fantasista do personalismo que nos inclina a ver o bem intangível no lado de fora, impedindo-nos de semeá-lo por dentro, nos refolhos do sentimento. Esse é um perigoso ardil do egoísmo, que leva a criatura a fazer muitos cálculos matemáticos com seu amor, sendo que o amor é algo muito subjetivo para compor a folha de serviços de alguém. Se queremos realmente vencer os estágios enfermiços da culpa estéril, que em nada colabora para a nossa harmonia, pensemos em como criar o bem. Comecemos por indagar o que é o bem, onde ele está para cada um de nós. Verificaremos que o bem não está nessa ou naquela tarefa, porque ele é uma questão interior, consciencial, e essa deve ser a meta de todo aquele que foi bafejado pelas brisas consoladoras da nova revelação. Não podemos iludir ninguém. Criar o bem, enquanto missão individual, não é das tarefas mais fáceis na escola da espiritualização humana. Exige o gesto incomum, o risco, a quebra com o padrão, o servir incondicional, a disposição para experimentar o novo, sem medo de normas, aprender a respeitar todas as experiências alheias, por mais imaturas que sejam, e muita vontade de ser útil à vida, na pessoa do próximo e da sociedade. O ato de ser responsável significa assumir nossa vida e parar com o hábito de colocar no mundo de fora as razões de nossos fracassos. É assumir o chamado específico de Deus para conosco. É desvendar quais os sábios desígnios do Criador para com nosso destino. Ante tudo isso, somos convidados a reformar o modo de pensar sobre tudo o que fazemos. Como destaca a codificação, muitas vezes a perda de um dedo mínimo será mais valorosa para nós que toda uma série de sofrimentos. Isso ocorre porque nossas perdas foram um ato responsável. Sem dúvida, os responsáveis são mais felizes, porque descobriram seu papel divino no universo, simplesmente pelo fato de que resolveram experimentar, não seguir o rumo da maioria, procurando ouvir a voz da consciência, onde se encontram as excelsas mensagens de Deus para cada um de nós. E agora o capítulo 28, Reféns do Preconceito. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. E essa é uma resposta à questão 903 do Livro dos Espíritos. Alguns companheiros sensatos e bem-intencionados angustiam-se com o célebre ensinamento de Jesus sobre o ato de não julgar para não ser julgado. Isso está em Mateus 7, 1. Como não julgar, se a todo instante a mente está expedindo, mesmo sem o querer, os mais diversos tipos de juízo sobre o próximo? Porventura estaria propondo o mestre a irrestrita indulgência quando dissertou sobre o julgamento? Mas, indagam os mais exigentes, não será omissão deixar de ver o mal ou constatá-lo a benefício de outrem? Ainda que não desejemos estabelecer julgamentos,
Nosso estágio evolutivo caracteriza-se por um sequestro emocional, no qual somos reféns de processos mentais que ainda não adquirimos completo controle. Quando ativamos o mecanismo mental de julgar, gravamos no psiquismo um modo de agir, que aplicamos igualmente a nós próprios. Quando Jesus estabeleceu o não julgamento, ele naturalmente queria poupar-nos desse cárcere que detonamos contra a nossa própria felicidade. Aliás, muitos sentimentos de culpa e repressão que patrocinam a autodescaridade têm origem nesse intrincado engenho da autossugestão mental. Como equacionar, portanto, essa dúvida ética? A angústia nasce exatamente quando não se sabe como fazer ante o que já sabe que deve fazer. Estudemos algo sobre essa questão, que oportuniza um campo de debates de rara riqueza de elementos para nosso crescimento na experiência da convivência. Julgar seria o hábito de interpretar as atitudes alheias, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal. Esses juízos são formulados através de sentenças, verdadeiros veredictos, que estipulam o que entendemos sobre a ação do outro. Impossível para nós fazer esse julgamento sem influência dos valores e imperfeições que definem a nossa personalidade, acrescidos dos interesses pessoais e das expectativas que criam a conveniência no ato de julgar. Assim, compreende-se claramente por que não devemos julgar, pois falharemos inevitavelmente na forma, na proporção e na conclusão. Além do que, a pior consequência desse ato, em nosso desfavor, será a instalação do mecanismo mental de aplicar a nós próprios as censuras e recriminações destinadas ao outro, com as mesmas molduras éticas e sentimentos. Quando os bons espíritos disseram a Kardec a frase acima, dois aspectos relevantes auxiliam-nos no melhor entendimento do tema. Primeiramente, consideremos a diferença entre julgar e analisar, que foi a palavra utilizada pelo codificador, e posteriormente observemos a sábia resposta que diz: se o fizer para tirar daí proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ser-lhe de alguma utilidade. Esses ângulos de análise ensejam-nos valorosas reflexões sobre os motivos que nos levam a sermos reféns dos julgamentos. Julgar é situar a mente na inflexibilidade. Analisar é buscar a compreensão do subjetivismo do próximo. Julgar é concluir. Analisar é perquirir. Nos julgamentos temos certezas. Na análise encontramos a relativização. Nos julgamentos temos sentenças. Na análise temos alteridade. O desejo inferior de reduzir o valor alheio é das causas mais comuns na atitude de julgar, enquanto a ação de analisar conduz-nos à lealdade em relação aos sentimentos que experimentamos com quem tenhamos conflitos. Um compromisso impostergável para a saúde dos relacionamentos reside na capacidade de resistir aos apelos do pessimismo e do descrédito, no que tange a quem é alvo dos nossos julgamentos. Essa polarização mental no arbítrio de juízes sobre o outro ativa o remanescente de vivências similares arquivadas na subconsciência. Mediante semelhante quadro, o juiz intransigente que acusa e decide extermina lavouras férteis na vida de relações. A vigília permanente sobre a dinâmica dos sentimentos torna-se imperiosa e emergente para não deflagrar a pane emocional que encharcará a tela dos pensamentos de planos infelizes, na direção do separatismo e da desconfiança, da dissidência
e do esfriamento do amor, além das mentalizações que passam a gravitar na órbita da animosidade contida e da desafeição. Transformemos os julgamentos em reflexões, acicatando o comodismo, no qual muita vez preferimos estagiar na obtenção de folgas para o raciocínio, quando deveríamos erigir momentos seletos sob a tutela do estado de oração, na busca incansável das respostas que surgirão das perquirições e meditações de profundeza desejável ao crescimento pessoal. Os elementos que compõem os alicerces desse estudo criterioso são assertividade, alteridade, abnegação, lealdade, complacência e amor. Essas bases consolidam valores e habilidades que capacitam para interações desprovidas de projeções pessoais no outro, gerando entendimento e cooperação, benevolência e elevação. O exercício de priorizar em cada aferição do próximo alguma virtude ou atitude feliz será uma medida de segurança nessas incursões pelo mundo desconhecido de nós próprios. Buda, o iluminado poeta universal, falava da meditação da plena atenção, Satipatthana, pela qual conquista-se o estado interior de observação sem julgamento, aquilatando a impermanência da vida e das pessoas pelas vias da meditação analítica para a tomada de consciência, o nirvana que liberta a mente em direção à verdade. Esse caráter impermanente precisa ser apreendido em nossas análises. Tal prática será uma escalada de larga amplitude para a compreensão, porque conheceremos no íntimo a alegria de estarmos livres de um dos mais terríveis opressores e carcereiros dos caminhos humanos, que nos coloca como reféns infelizes do mal ou preconceito.